Chegou a sexta-feira, né? E com ela a perspectiva de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É o que sobrou pro Internacional. Também tem a Copa do Brasil, né? Tem a sequência da temporada. O Grêmio tá muito bem, obrigado. Lá brigando pelo G4. Tem um jogaço amanhã aqui na Arena contra o Sport. A gente vai falar Inter e Ponte Preta, a sequência da temporada. E tô com a minha bancada aqui, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira, Opa. e Luiz Carlos Reck. Tranquilito. Olá, tudo bem? Posso falar uma coisa? Se você me permite, 30 segundos apenas. Por favor. Tu sabe que eu gosto muito de ti. Lá vem 1 minuto e meio. E tu sabe que eu fico comovido com a tua campanha fechada com a Aguirre. Eu fico mesmo. Então eu gostaria de te dar um presente, se eu puder. Posso? Pode. Posso? Então tá, por favor. Olha aqui que bonitinho, cara. Barbaridade. Olha aqui que Isso legal. é pra mim? É pra ti. Isso é pra mim? Fechado que legal, com a Aguirre, cara. tá bom? Tá bem. Parabéns. Uma Te lembrança abraça. de Monterrey. Isso tá bom? bem, tá mostra bem. mostra Aqui, pra ó. eles que bonitinho Mostrar. aí, ó. Dá pra guardar no carro. É, pode botar no vidro da frente. É verdade que tu não vai enxergar nada, né? Exato. Mas tudo bem, Tigrinho, né? camisa 12. Bom, pra brincadeira serve. Depois a gente vai debater essa questão. Só deixa eu dizer que o Marcelo Oliveira e o Tite não chegaram ao Tigres. Olha aí, você participa conosco, mande a sua mensagem, né? @Donos da Bola RS pelo Twitter, na nossa fanpage lá do Facebook. Se preferir, tem no nosso Instagram também, lá com bastidores, @Donos da Bola RS. Certamente a sacanagem veio dele. Ele tá lá na redação da Band, voltou do México. Olha lá, entendeu? Mas ele esse é um pô, baita do mau caráter, esse rapaz, exatamente. né? Rasteirinha essa, hein, bruxo? Grande João Batista. Não boa tenho tarde. culpa de nada, foi o Ribeiro Neto que entregou. Olha só, Chico, olha a situação. O presidente Vitor Pífero garante, eu já abro por aí porque eu imagino que é um assunto de interesse de todos os colorados. Ele afirma com todas as letras que o técnico Diego Aguirre não cai e que vai continuar até o final do ano, independente do que acontecer. Esta é a palavra oficial. Eu estive, como vocês sabem, acompanhando o Internacional no México e mesmo depois da derrota, depois de tudo que aconteceu, o presidente garante o técnico Diego Aguirre no cargo do Internacional. Chico. Muito bem, que bom que seja assim. Eu já entreguei meu presente pro Ribeiro Neto. Ribeiro Neto, o João Pedro, que é um grande gremista, que deve estar feliz com a eliminação do Inter, por favor, repasse a ele. É que na verdade é o seguinte, ele é gremista e tem tido poucas felicidades, né? Então, eu acho que ele vai gostar. Obrigado, pô, tu é um cara legal, cara. Legal. O São Paulo foi eliminado por quem, né? Pelo Cruzeiro? O Foi, São né? Paulo foi eliminado pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Tá? Tem que trazer uma miniatura de raposa, tem que dar uma cuia de tererê pro Tite, que perdeu pro Guarani. Tá? Um saci pererê pro... Mas foi uma brincadeira, Não, eu sei. Não, é que você colocou na brincadeira o Diego Aguirre. É que eu tenho uma Por isso que eu maldadezinha, estou assim, votando não. os outros técnicos. Por isso que eu estou citando os outros técnicos. Os outros técnicos até anteontem estavam com inveja do Diego Aguirre. E sobre isso que a gente está falando, a eliminação do Inter, claro que ela tem reflexo no lado azul do Rio Grande do Sul. O volante Maicon, por exemplo, ele falou se a eliminação do Inter, já no destaque da abertura agora a gente chama uma palavrinha do trecho do Maicon para depois a gente ampliar, se isso influenciou lá no lado tricolor. Bom, acho que aqui no Grêmio a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, né? Eu acho que a rivalidade tem que fica mais pelos torcedores, né? Nós jogadores aqui estamos bem concentrados quanto a isso, né? Deixar que os torcedores tenham essa rivalidade com o nosso rival. Palavra do jogador, mas a gente sabe que na torcida isso aí inflou bastante o torcedor gremista. Vai estar cheio a arena amanhã. Isso aí faz parte, Mas vai né? estar cheio. 7,5 o jogo, né? 7,5. Colocou mais 15 mil na arena. A torcida do Grêmio, incrível, estava colocando mais gente no gauchão. Por quê? Porque o Grêmio queria ganhar uma competição. E o Grêmio já ganhou uma competição. A derrota do Inter foi uma conquista do Grêmio. Porque nessa possibilidade de passar do Grêmio em número de Libertadores da América, nesta aldeia raivosa, Amenizou. a torcida do Grêmio não admitia em hipótese alguma. Então que agora prestigia o time, só que como é o fez seguinte, no gauchão. Mas Só tem uma a coisa. média de público do Grêmio ela é boa no campeonato. Só o Grêmio tem uma boa média de Mas público. não chega a 20 mil. Só tem uma coisa que eu gostaria de acho que pedir passa, para o torcedor do Grêmio, tá? Porque a gente brinca bastante, às vezes não, né? Mas o que eu vou falar Vai dizer que o Grêmio é ruim de novo? Não, eu não preciso Mas já dizer. vai jogar um banho de água fria no Eu jogo. não preciso dizer, eu só quero lembrar o seguinte, torcedor do Grêmio, tá? Eu sei que o torcedor do Grêmio está feliz porque se livrou dessa tensão do Inter e tal. Mas está na hora de você comemorar títulos do seu time.
Tá, então não te Não, entendo. tu quer acabar com o que nós defendemos aqui o tempo todo e tu diz, o Grêmio não vai ganhar nada, é isso aí. Mas não é isso. Não, o Ribeiro, isso é uma coisa, a realidade é outra. O que nós divergimos aqui é sobre a realidade do Grêmio. A realidade do Grêmio é que esse ano não vai dar. Não, fazer o quê? Ô, Ribeiro, ouve só um pouquinho. Tu não pode querer, eu não quero ser desrespeitoso contigo, tá? Tá bom. Mas é muita pretensão tu querer acabar com algo que é histórico no futebol. Eu não estou querendo acabar com nada. É evidente que o torcedor do Grêmio quer comemorar título. Não, mas o Internacional tropeçou. É que está na hora de comemorar um título. Concordo mesmo, contigo. Né? Não que a gente briga contigo, que se conforma com uma temporada. Não me conformo. A diferença é a realidade. Eu concordo o que está acontecendo ali? Pode falar, não tem problema, o programa é ao vivo, eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Caindo dele? É o microfone que está caindo no microfone aqui, no teu casaco. Desculpa, senhor, meu povo. Ok. Tá, assim, então deixa eu aproveitar que o Ribeiro deu uma respirada para olhar para o microfone e dizer o seguinte, todos nós, o Ribeiro, isso é uma obviedade, né? Nós queremos ver o Grêmio ser campeão. Sim. Queremos que o torcedor do Grêmio ele vibre com o título. Agora, tu não pode tirar isso do torcedor e os reflexos que isso traz. Não é apenas a Libertadores da América em si, é uma situação que botaria o Internacional numa superioridade em relação ao Grêmio no quesito Libertadores da América, que é uma das grandes é a grande obsessão dos dois depois do Mundial. Eu não desconheço isso. Tu acha que eu não sei que o jogo que importou para o Grêmio essa semana não foi terça e sim foi quarta-feira? Não, acho que os dois jogos importaram. Não, os dois jogos importaram. Mas o gremista, claro, estão mais nervosos com a quarta do que a terça-feira. Então, isso a gente vai voltar a falar jogo, no Grêmio, a gente vai voltar a falar em Grêmio Esporte. Viu como eu estou elegante hoje? Tá bem bonito, Ribeiro. A delegação do Internacional chegou ontem à noite, aqui em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, e alguns poucos torcedores compareceram e tal, para recepcionar, alguns tiraram foto. O time que acabou eliminado da Libertadores da América. A torcida colorada foi ao aeroporto por um motivo bem diferente do que o esperado. Recepcionar o Inter após a eliminação na Libertadores, mas da forma positiva. Não pode vir pra cá pra vaiar, entendeu? Tem que vir aqui e dar o apoio pro time, porque o time precisa de moral. Tem que apoiar o time, né, meu? Aconteceu, mas não tem como voltar no tempo. E tem que apoiar o time de qualquer forma, nas boas e nas ruins. Ele precisa apoiar o time também, né? Tá num momento difícil. Tem que... Agora até com tudo para a Copa do Brasil. Chegamos lá e não deu. Mas agora tem que apoiar o time até o fim do ano e ano que vem de novo. Tentar a Libertadores ano que vem e esse ano vamos ganhar a Copa do Brasil. Por outro lado, o Inter se preocupou com os possíveis baderneiros e a segurança foi reforçada. O ônibus foi colocado em local estratégico para evitar contato com os torcedores. Só que a delegação saiu normalmente pelo saguão. Claro que com aquela cara de poucos amigos, né? E coube aos dirigentes darem explicações. A grandeza que o Internacional a forma como o Internacional disputa as competições, o nosso torcedor está acostumado com isso. E essa indignação que a gente fala hoje é porque nós estamos acostumados a ganhar. E é isso que importa para nós. Toda essa indignação que a gente vive hoje, dos dirigentes, dos atletas, da comissão e dos nossos torcedores, mostra que o Internacional quer ganhar. E é isso que a gente tem que buscar. O Inter precisa agora se recuperar. E a primeira chance acontece já no domingo contra a Ponte Preta, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E num momento delicado como esse, o técnico Diego Aguirre deve utilizar força máxima. O Aguirre não montou um time bom, o Inter priorizou uma competição e não conseguiu ganhar nada. Será que eles vão priorizar agora para o jogo lá em São Paulo contra a Ponte Preta? A nossa equipe tem que aprender a lidar com as dificuldades. Estamos numa situação onde estamos com 10 pontos atrás do líder. E a gente tem que buscar isso. De que forma? Trabalhando, né? Se dedicando e vencendo, a partir de agora, as competições. Pois é, o Inter enfrenta a Ponte Preta já no domingo, está a 10 pontos do líder, na 10ª colocação. É verdade que o campeonato ainda está no início, não tão no início, né? A gente está a 4 rodadas do fim do primeiro turno, mas a fase decisiva ainda não aconteceu. Não pode distanciar muito, já distanciou mais do que deveria, é verdade. Mas eu acho que ainda tem tempo, pelo menos para o Internacional brigar pelo G4. Na frente dele, por exemplo, tem Chapecoense e Atlético Paranaense. 4 rodadas. Para o fim do primeiro turno. Não, o Internacional está 4 rodadas no líder.
Ah, sim. Convenhamos, é uma longa etapa num campeonato. Mesmo com o universo de jogos que tem um campeonato brasileiro. Até porque o líder é o Atlético Mineiro. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês sabem qual é o time que vai jogar contra a Ponte Preta? Depende da avaliação de hoje à tarde. Não, com a então representação eu vou dos jogadores. eu vou dizer. Eu acho que deve ser uma equipe que vai mesclar alguns reservas. Eu também acho. E juniores, porque os caras têm que ser poupados. Reservas e titulares. Não, reserva de titular. Deve ser mas eles estão muito cansados. O Ribeiro está sendo irônico. Mas acha que eles não estão vindo do México, de uma Sim, estão muito... tem o rodízio, Nelton. Não pode abandonar esse projeto de sucesso que o gênio Diego Aguirre fez. Não seja irônico, Ribeiro. Não, mas não foi um sucesso. Então continua o rodízio. Agora é engraçado. Não, é porque me falaram na rádio aí que o presidente Vitório Piffer falou assim, não, agora é tudo titular na Copa do Brasil e no Brasil. Porque não foi antes. O engraçado que tinha Libertadores, né? Acho que é óbvio. O engraçado que a imprensa, não é só o Ribeiro, começou a ironizar e chamar de gênio o Diego Aguirre. Não fui eu que chamei de gênio. Alguns chamaram. Tu acabou de chamar de gênio. Não, e outra coisa, eu não sei, eu falei defendendo no começo, o Tite, o Marcelo Oliveira, o Levir Coupe, são maus treinadores? Não. Todos chegaram onde podiam. E o Diego Aguirre foi o que chegou mais longe. Mas vamos ver agora no Campeonato Brasileiro, porque esses que tu cita com razão, hoje eles estão na frente do Inter. Mas por que, Daniel? Porque eles caíram antes na Libertadores e aí focaram no brasileiro. Todos os outros times de 2005 para cá fizeram uma estratégia pior que a do Inter. Hoje o Inter tem 19 pontos, está numa situação estável no Campeonato Brasileiro. Todos de 2005 para cá, várias vezes frequentaram a zona de rebaixamento, a Berlinda perto da zona de rebaixamento, jogavam com reservas o time inteiro, porque não tem como. E agora, logo aí o Inter vai ter a chance de se recuperar em relação a alguns deles. Se na Copa do Brasil alguém focar em ser campeão por estar em 6º ou 7º no Campeonato Brasileiro, para tentar ganhar a vaga direto na Libertadores via Copa do Brasil. Então o Inter daqui a pouco pode ter essa barganha de jogar mais focado do que alguns que estão à sua frente no Brasileiro. Pode. O problema do Inter não é esse. O problema do Inter é o pandemônio interno. O presidente não pode viajar para a Europa para vender jogadores ou para falar com o Armani jogando uma semifinal de Libertadores. Por isso que eu não imputo tudo ao Diego Aguirre. O Diego Aguirre não pode comer na mão do preparador físico porque é seu parceiro e acha que está tudo correto. Só que a direção também não pode comer na mão do Diego Aguirre. Não, isso tem razão. Bom, então, eu vou chegar na direção. A direção estava na Europa, Ribeiro. A direção estava na Europa. E outra coisa, os médicos do Internacional, não existe trocar 2 diretores médicos em 6 meses. Tirar o doutor Paulo Rabelo, que é traumatologista, ortopedista, 40 anos de experiência, botar para a rua mentindo que é porque tem escassez de recursos, mentindo. E pior que tem gente que engole, mentindo que está recuperando o clube financeiramente, pagando 500 para o Anderson caminhar em campo. Para aí. Outra coisa, ainda para concluir, o Carraveta não pode ser desmistificado dentro do Internacional. O Carraveta tem que ser fortalecido, não desmistificado. A história no técnico, que a rigor, para o gosto do Ribeiro, tinha 4 jogadores para escalar. 2 na seleção, 4 lesionados e o Nilmar a meio pau. Então não teve essa história de rodízio. Eu sou o Rec brabo, viu, Ribeiro? Viu? Tu fica falando essas coisas eu fico brabo com o Diego Aguirre de não botar o Sacha, que é o que faz funcionar o esquema dele. Ele se violentou. Mas foi ele que achou o esquema. Mas foi ele que achou o esquema. Mas eu não engulo isso aí. Eu não engulo. Me deem uma razão. Por favor, você, torcedor do Internacional, pense comigo. Tem alguma explicação, alguma razão, no jogo mais importante, fora de casa, com vantagem, decisivo, tem alguma razão para o técnico do Inter não colocar o melhor time do Inter? Me diga, por favor, eu só vou elencar algumas coisinhas. Ele conseguiu, o Diego Aguirre conseguiu com a sua teimosia, tá? Ele mudou o Lisandro Lopes de função, tirou ele de onde ele é melhor, que era o comando de ataque, tanto que ele fez o gol quando voltou, para marcar corredor. Ele complicou a vida do Nilmar, que não sabe jogar com o Lisandro Lopes. Então ele é que liquidou o Nilmar, que está mal, é verdade. Tá? Ele deixou o Sacha, que ficou um mês se recuperando. Para quê? Para ficar no banco de reservas.
Ele trocou o Valdívia de lado, vocês não notaram isso? Gente, mano, ele estão trocou o nervosos Valdívia demais. de lado com 2 treinos. Mas o Jefferson estava mal. É sexta-feira. Por que com a teimosia? Por que não deixou o Hernando na lateral? E vocês querem que eu amenize? Eu não vou amenizar, porque tudo isso que eu falei não tem explicação. Agora, o momento Brasil urgente com o Ribeiro Neto. Eu só fico feliz, né, que o Ribeiro, pela primeira vez, ele está reconhecendo o valor do Sacha, que ele tanto desmereceu aqui durante muito tempo. Mas agora ele está valorizando. E tudo isso porque ele não escalou o Sacha. Olha, tudo esse discurso eu acho ele não que botou o não Sacha. ouviu direito. Eu elenquei várias situações. Não, mas o melhor time do Inter passava pelo Sacha. Então, eu quero saber se E só o Sacha. Eu quero saber se tu concorda ou não, tio. Não, eu concordo. Então tá bom. Mas é que eu sempre valorizei o Só Sacha. tem uma coisa, eu gosto de dar pau também, não tem problema nenhum. Agora eu gosto de ponderar. Porque até então, a estatística indicava que com Lisandro e Nilmar, eu discordo, acho que ele concebeu o esquema, ele levou o Inter a ficar entre os 3 melhores da competição, ele fortaleceu o clube que contratou errado, ele estava sendo o salvador da pátria, ele estava sendo quase gênio mesmo. O Diego Aguirre, diante que tinha, na verdade, tinha excesso de jogadores, depois virou escassez. Newton não aprovou, Vitinho não aprovou e outros mais. Agora, que a estatística indicava que Lisandro e Nilmar não tinham perdido nenhum jogo, indicava. Mas e quantos gols eles fizeram? Avalia o desempenho deles. Esse é que é o ponto. Para que existe avaliação? Eu acho assim, antes do Daniel vai falar, porque o Rec e o Ribeiro falam bastante, eu quero ouvir o Daniel. Eu acho que o Diego Aguirre vai ter que responder sobre isso. Essa é uma questão que ele tem que responder. Por que ele deixou o Sacha no banco e começou com o Lisandro? Ele talvez tenha a sua explicação. Tem sim. Eu quero ouvir. Eu quero confiar. Ele não consegue deixar o Lisandro Lopes no banco. Não consegue. Tu não pode partir do 8 ao 80, ô Ribeiro. O Diego Aguirre cometeu erros? Cometeu. A direção cometeu? Cometeu. Só que o grupo de jogadores tem uma parcela muito grande que tem. pela postura que o Internacional teve no jogo. Tá? Eu concordo em todos os pontos que tu elencou aqui em relação ao que deveria ter feito o Internacional, mas a gente também tem que deixar a margem de daqui a pouco uma informação que ela é restrita ou está agora restrita ao Inter que nós não temos. Eu não tenho nenhum parecer de que o Eduardo Sacha teria condição de jogar 90 minutos. Eu não tenho. Agora, 45 deveria jogar. Mas ele jogou na partida anterior? Mas não é a mesma coisa. Não tem explicação. Para aí, Ribeiro, deixa eu concluir. Eu acho que tem explicação. Discurso, pode não concordar, mas tem. Cara, discurso aceita tudo. Eu também acho que o discurso aceita tudo. A prova disso é que agora o Internacional mudou. Veio uma energia da atmosfera mexicana. Essa energia, ela circundou o aeroporto do retorno do Internacional. Quando abriu o avião, veio aquela energia forte no peito de cada jogador e a partir dali ninguém mais vai ficar lesionado, ninguém mais vai ter desgaste. E agora o Internacional vai dar todas as devidas dedicações às duas competições. Isso é balela. O Internacional, se não mudar a sua estrutura, se o Inter não mudar a sua estrutura, ele continuará com os mesmos problemas no primeiro semestre. Quando o presidente do Tigres falou, e ele foi criticado quando disse, mas ele tinha razão, o Internacional não tem preparo físico. A prova disso é que o Inter conseguiu fazer um gol, e olha que foi no final do jogo, conseguiu fazer um gol, voltou a dar uma perspectiva de estar vivo na partida, e não atacou mais. Não se mexeu. Ficou só o Tigre jogando. Andando em campo. Por isso que deixou uma reserva de energia no banco o Diego Aguirre. Porque nem ele, Diego Aguirre, acredita na preparação física que ele assina embaixo. Nem ele. Porque ele vive deixando o jogador na reserva para poder suportar os 90 minutos do tranco. O D'Alessandro e o Valdívia contra o Atlético Mineiro foi a mesma estratégia. Foi a mesma irresponsabilidade. Invenção. Deixa eu ouvir o João Batista sobre a galera se movimentando, interagindo, participando conosco. Aí, João. Tá sobrando para todo mundo, claro que os alvos preferidos da galera são o pessoal, os debatedores da bancada. Como, por exemplo, o Luan tá dizendo que o Ribeiro Neto é um oportunista, já quer derrubar o Aguirre. O Newton falando o seguinte, João Batista pede pro Ribeiro mostrar a camisa do Grêmio que ele tá tentando esconder aí embaixo. Eu não sei, só tinha um tigre embaixo ali, mas a camisa por enquanto não. O Vinícius, esses anos do Grêmio sem ganhar título irão acabar. Então o Inter que ganha enquanto pode, porque a sorte vai virar, segundo ele. E o Gui tá falando que a arena do Grêmio vai lotar na disputa com o Sport, é um pedido do Roger, e o Grêmio não vive de Inter, ele tá dizendo isso. A outra situação, o Thiaguinho tá falando, o Henrique Flores tá falando o seguinte, essa calça coladinha do Chico Garcia tá no clima de sexta. Hoje tem, hein?
Tá bem, tá bem. Pô, o cara tava olhando Valeu a corneta. Eu achei que ele tava prestando atenção no esporte. Pô, o cara... brincadeira, hein? Cuidado, eu até fiquei meio... Sem preconceito. Paixão Não, é mas paixão. não tem preconceito. Amor é amor. Tá bem, olha só, sobre a parte física do Inter, eu acho engraçado, né? O Rex citou ali que ele não confia na questão física dele e por isso que ele reveza jogadores. Mas, gente, a gente falou tantas vezes aqui que o estilo do Inter, ele acaba esticando a corda dos jogadores em campo e nos treinos, falamos isso aqui, por uma concorrência maior. Nós temos... O problema é que o Inter teve ano passado. Mas o Internacional, Juan ano passado não jogou, não é por causa do estilo do Internacional, é pela condição do Juan. O D'Alessandro tem que ser preservado. Mas aí é mais um fator, entendeu? Tem o estilo de jogo, tem a idade avançada de alguns atletas, tu tens que preparar alternativas e por isso ele revezou jogadores. Tá, então, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém começa um brasileiro, especialmente um brasileiro, e termina uma temporada e termina os mesmos 11. Eu quero ir adiante nessa. Eu acho que é interessante esse tema para a gente conversar. Então, olha só. O Internacional tem jogadores referenciais, né? O Danielzinho citou aqui Juan, sim, o D'Alessandro e Nilmar. Esses 3 jogadores são referenciais, né? Talvez os mais importantes do time internacional. Tá bem. Muito bem. Aí então o Internacional adota a seguinte estratégia. Vamos pegar esses 3 mais importantes e vamos liquidar com eles. Vamos fazer um estilo de jogo que eles não possam jogar. E na prática é isso. Não é. Então, o Diego Aguirre quis jogar assim, ó. Vamos jogar de uma forma tão intensa que os 3 principais jogadores não possam jogar. Porque eles não têm condições. Isso aí é uma burrice. Não é uma burrice. Isso aí, daqui a pouco dá para usar para qualquer situação, essa palavra aí. Porque isso é para preservar esses 3. Ele fazia correr o Valdívia, fazia correr o Sacha, fazia correr os 2 laterais, fazia o Nilmar se movimentar um pouco mais. Agora era para preservar o Nilmar, o Juan e o D'Alessandro, que os outros faziam correr. Eu era um crítico da lentidão, entre aspas, do D'Alessandro. O D'Alessandro se encaixou numa equipe que finalmente o Inter teve velocidade do meio para frente. Cara, legal. E aí, onde é que está essa equipe? O que o Diego Aguirre fez com essa equipe? Bom, Ribeiro, essa equipe jogou quando? Tigres, com exceção do Sacha. Não, ele tinha que ter jogado contra os Tigres. Ribeiro, o teu conceito, Esse time tinha que ter jogado contra o Tigre, não jogou. O teu conceito tá certo, Ribeiro. O teu conceito tá certo. Eu acho que tu tem razão em tudo que tu diz. Tá? Eu concordo contigo. Mas tem que ser lá. Só que eu tenho que levar em consideração por favor, que nem tudo é o Diego Aguirre. Claro que não. Nem tudo é o Diego Aguirre. Claro que não, mas alguns se lesionaram e isso também interferiu na escalação do Inter. Mas eu queria porque quando o Juan falou, o cara que torce o tornozelo, né? O jogo contra o Santa Fé, os caras mataram os jogadores do Inter. O D'Alessandro quebrou a mão, o Nilmar quebrou a face, o Sacha quebrou o tornozelo. Tu sabe por que o Sacha é jogo de Libertadores da América. E se o Inter fosse... Eu não sou... Pensei bem que eu vou falar. Sabe o que faltou, Danielzinho, no jogo do Inter também? Virilidade. O Internacional foi um frouxo. E esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Elencando uma série de fatores. É que nem queda de avião. Não foi uma causa, foi um monte. Ele está inocentando o Diego Aguirre e quer demitir o Diego Aguirre. É a contradição. Senhor, contradição. Eu não quero demitir. Quem disse que eu quero demitir? Não, peraí. Eu quero que alguém cobre dele. Eu quero que não deixe ele livre. É isso que eu quero. Começou o programa dizendo que o defensor do Diego Aguirre merecia ganhar um tigrinho de presente. Te abraça no Diego Aguirre. É uma brincadeira com ele. Mas brincadeira. Brincando, meu pai fez 8 filhos. Eu sou bem mandado. Me mandaram fazer brincadeira, eu vim aqui e fiz. Só que ontem eu me lembro que tu chegasse aqui e disse, eu não falei, mas vou falar, ele tem que ser demitido. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso aí. Não, disse que não faria um contrato com ele de 2 anos. Eu não faria contrato de 2 anos. Tem que ir embora, tu falou, Ribeiro. Não, tá bom, eu até acho que realmente tem que ir, mas não vai ir. Eu acho que tem que melhorar a preparação física e... Até pode ir. E haver um entrosamento dos médicos com o Carraveta. Sabe qual é o primeiro ponto? Eu vou ser bem sincero com vocês. O primeiro ponto que o Internacional tem que definir, um vice de futebol. Tem que definir um vice de futebol. Concordo. Esse negócio de presidente, o presidente Romildo Bolzan fez isso, né? Fez isso. Quando viu que não deu certo, foi lá e fortaleceu a figura do César Pacheco. Embora o Inter fortaleça o Carlos Peregrini, que na comparação entre um e outro, ele falava muito mais do que o César Pacheco, concluindo, Ribeiro, ou pelo menos me permitindo concluir, o presidente do Romildo Bolzan, quando deu o episódio desse jogador que foi pro Santiago Wanderers, que agora me fugiu o nome, o Munhoz.
Ali se definiu um vice de futebol. Por quê? Porque é um desgaste desnecessário ao presidente. E o Afatato? Não, o Afatato é um vice de futebol, né? Não, pois é, mas ele falou na chegada em nome, do clube, ele é vice-presidente, mas não poderia ganhar a pasta do futebol? E tem que ter a figura, porque tem que ter a transição. O presidente, ele não... É desgaste para o presidente que acumula o futebol. Tem que ter um vice de futebol. O VK não é um cara de confiança. Não é um cargo de confiança, então o presidente tem condição de definir um cargo de confiança. A partir dali, chamar o treinador e dizer o seguinte, olha aqui, ó, vamos traçar um novo planejamento no segundo semestre. O que deu errado, o que tem que mudar, questão da preparação física, mas é o meu preparador físico. Ou muda ou vai sair. E se não gostar, sai tu. Vai junto também. Vamos tentar melhorar. Não, é que precisa disso, Chico. Sabe por quê? Porque é muito... Ribeiro Neto... É muito fácil. É o famoso... Como é que é o Ribeirinho beatbox? Tu tá falando, ele tá... Então, aí o raciocínio do cara... Parabéns. Não esqueci. Parabéns. Então só deixa assim, ó, para complementar a brilhante exposição do Daniel Oliveira. Assim, ó... mais do que tudo isso que tu falou... não esquece, né? Mais ficar interrompendo ele para ver se ele esquecia. Eu quero saber quem é que chega no vestiário e fala assim, ó... Mas isso que eu digo, Ribeiro. Ô, Diego Aguirre, tudo bem? Me diz uma coisa, por que tu fez isso? Não, mas nós conhecemos o presidente, a gente tem esse perfil. Pois eu não sei. João Batista estava lá, João Batista informou. O Diego Aguirre montou a escalação e escondeu do presidente. O presidente do Inter não sabia a escalação. O que não porque pode. O Aguirre estava preocupado. O Aguirre estava preocupado em vazar a informação. Tá bem. Mas vamos ver uma coisa, o presidente Vitório Pífero é um grande administrador, mas não conhece muito de futebol. E ele mesmo admite isso, né? Ele não sabe muito, ele não se interessa muito pelo futebol. Então assim, ó, mas isso aí, o que eu tô falando é o beabá. É que assim, ó, se tu disser pro Pífero... Por que você vai fazer isso? O que você vai fazer? Ele chega pro Pífero e diz assim, ó, eu vou botar o Lisandro, não vou botar o Sacha. Tu acha que o Pífero vai dizer, não, mas o Sacha faz o corredor, o Sacha é o teu time. Cara, não sei se o Pífero tem essa... Então põe alguém que saiba. Não, mas não é isso, Chico. Então, se o Pellegrini sabe, então o Pellegrini tem que fazer isso. Eu vou botar o fulano e vou deixar o Sacha no banco de reservas. Essa é a tua ideia, Diego Aguirre? Por quê? Me explica. Aí deixa ele explicar. Não, porque o Sacha jogou no outro jogo. Partindo da premissa que ele tivesse condição dos 90 minutos. Então não há uma explicação. Não é chegar e mandar. Não, mas o Carlos Pellegrini concedeu uma entrevista há um mês, Ribeiro, me ajuda aí na Rádio Bandeirantes, numa transmissão, num jogo do Internacional, dizendo que em determinado momento, sim, se deu liberdade demais ao treinador. Assumiu isso. Esse é um diagnóstico que é correto. Muito livrito, não dá. Agora, aí o Ribeiro tem razão. Tem uma situação que tem que ser resolvida. Fecha uma sala, essa figura já fiz várias vezes, fecha, está aqui o Carraveta, está aqui o preparador físico, está aqui o chefe médico, está aqui o Diego Aguirre, está aqui o gordinho lá, o auxiliar técnico, que não enxergou nada lá no México, porque podia ter, quando tomou 2-0, bota o Sacha, né? Não precisava tomar o terceiro. Tá bem, escalou errado, mas mexe certo. Tenta fazer o primeiro gol não aos 43 do segundo tempo, tenta fazer no início do segundo tempo, começa o segundo tempo com o Sacha. Bom, coloca o Carreiras ali, coloca quem quer que seja, o vice de futebol, que é o Bola. Agora vamos quebrar o pau aqui. Claro. O que funcionou, o que não funcionou? Por que o Juan ficou tanto tempo? Por que o Juan voltou antes do tempo? Por que o Sacha tinha que ficar no banco se já tinha jogado a partida anterior? Mesmo que não há essa conversa, que do tipo não parece. O Aguirre faz e... Sabe a questão que parece? Ninguém fala nada. No momento que tu declara que se deu liberdade demais em determinado momento ao técnico, é que... E o Ribeiro usa uma frase que é o seguinte, às vezes o que parece é mais importante do que é. Não, é isso aí. Parece que não. E olha, o Inter, Chico, por isso é que eu digo, não é só questão, tem que partir de cima a mudança. Tem que partir de cima a mudança, tem que haver cobrança. O treinador, ele é um empregado. Se eu não exerço bem a minha profissão, eu vou ser chamado e eu vou ter que explicar o que está acontecendo. Isso é normal. Agora, uma conversa com o treinador, quantas vezes se definiu um time com isso? Daniel, não uma imposição da direção, né? Se eu sou presidente e também vice de futebol, é quase uma pavonice, né? Eu não vou dizer que seja o caso do presidente, porque às vezes o presidente não parece tão pavão como era o Carvalho. O Carvalho queria ser só ele, futebol clube. Mas o presidente, às vezes... tem que delegar. O presidente ir para a Europa
podendo ser tricampeão da Libertadores, entrar para a história para todo sempre. O presidente tratar com Jorge Armani, o presidente está preocupado com o nome de rua, porque se um outro grupo oposição, esse sócio deliberativo, conseguisse o plebiscito, iria desmistificar esse grupo que está no poder há 12 anos. Eu vou para o aspecto político também. É muita frescura. Está no comando da nave. Foca no maior, presidente. Tu sabe o que Foca é pior, no Tri da América. Foca agora na recuperação do título nacional. Para de pensar em nome de rua. Deixa o torcedor decidir. Deixa